Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês um novo vídeo sobre tecnologia. Dessa vez eu vou atender a alguns pedidos e falar um pouco sobre planilhas eletrônicas, mais especificamente sobre o Microsoft Excel. O Excel é uma ferramenta de software muito utilizada em diversos segmentos, administrativo, financeiro, técnico, na parte operacional, como uma planilha de controle de custos, planejamento financeiro, etc. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns exercícios com as funções mais utilizadas do Excel. Espero que seja útil para que você possa tirar dúvidas a respeito do uso da ferramenta. Como disse, o Microsoft Excel é uma software de planilha eletrônica, que permite várias operações. Então nós vamos ver essas operações principais. Me segue aí, vamos lá. Vamos lá, conceitos básicos do Excel. O Excel é um software de planilha eletrônica que tem várias aplicações, desde o controle de atividades financeiras, controle de gastos, controle de estoques, fluxo de caixa de uma empresa, entre outros mais. O Excel, a estrutura dele como software é composto por uma pasta, onde tudo que é criado no Excel e salvo é considerado uma pasta. Essa pasta de trabalho do Excel é um arquivo que vai conter uma ou mais planilhas que são organizadas em diversos tipos, que organizam uma série de informações relacionadas. A planilha é onde vai ser feita toda a operação de cálculo. Cada planilha possui um total de mais de 16.700.000 células. O Excel usa uma estrutura de célula, ou seja, o cruzamento entre coluna e linha. A planilha também é localizada através do nome que ela recebe, como planilha 1, planilha 2, etc. E fica na parte inferior da área de trabalho na guia de planilhas. Na planilha nós temos colunas e linhas que vão formar as células. Na guia de planilhas, que fica na parte inferior da área de trabalho, nós temos o nome que identifica a planilha que faz parte da área de trabalho. Para avançar uma planilha pode-se utilizar a tecla de atalho Ctrl Page Down e para retroceder a anterior Ctrl Page Up. Existem inúmeras teclas de atalho. Eu não vou entrar no mérito, não vou entrar em muito detalhe, mas são várias e várias teclas de atalho. A coluna é o espaçamento entre dois traços na vertical. As colunas são representadas em letras de acordo com a ordem alfabética crescente, que vai de A até IV, e tem um total de 256 colunas por planilha. A linha é um conjunto de células na horizontal, que é representada pelos números. Desloca por diferentes linhas com setas para baixo e para cima, totalizando 65.536 linhas. A célula é formada justamente por esse cruzamento entre coluna e linha. E cada célula tem um endereço que é mostrado na caixa de nomes, que se encontra na barra de fórmulas. Se multiplicarmos o número de colunas pelo número de linhas, vamos obter esse número de 16.776.216 células. A célula ativa é aquela que está selecionada pelo cursor do mouse e que vai receber o conteúdo a ser digitado. Quanto às operações que podemos fazer no Microsoft Excel, nós temos várias fórmulas que realizam cálculos, como adição, subtração, multiplicação, divisão, concatenação, que são as básicas, sobre valores da planilha. Então, existem vários operadores, como operadores matemáticos, operadores de concatenação, operadores de referência, que nos permitem utilizar fórmulas, copiar fórmulas, replicar essas fórmulas. As fórmulas são equações que executam cálculos sobre valores na planilha. Elas são inseridas em uma célula e devem sempre se iniciar pelo sinal de igualdade. Podem conter um ou todos os elementos, como funções, operadores, referência de célula e até mesmo constantes. Os operadores matemáticos básicos são os operadores de adição, que é o sinal de mais, subtração ou valor negativo, que é o sinal de menos ou hífen, o asterisco, que é o sinal de multiplicação,
a barra, que é o sinal de divisão, o porcentagem, que fica junto ao botão 5, normalmente, do teclado padrão QWERTY, que é o padrão que nós utilizamos no Brasil, e o circunflexo, é o cálculo de exponencial. Também temos operadores de comparação, para comparar valores como verdadeiro ou falso, sinais de igual a, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente. Os operadores de concatenação, nós usamos o E comercial para concatenar uma ou mais sequências de caracteres de texto, para produzir um texto contínuo, e utilizamos também as aspas duplas e espaços para poder fazer o espaçamento, principalmente entre textos. Lembrando que as aspas duplas funcionam como caracteres especiais ou caracteres coringa, que nos auxiliarão justamente na concatenação de textos, de números, etc. Temos também os operadores de referência que combinam intervalos de células para cálculos. 2 pontos determinam o intervalo de células entre duas referências concomitantes, uma próximas à outra. Ponto e vírgula une diversas referências em uma fórmula. Normalmente essas referências estão em células que não são próximas. E o espaço em branco entre um conjunto de intervalo de células retorna um valor comum entre essas referências. Nós utilizamos largamente nas operações com Excel os 2 pontos e o ponto e vírgula. Lembrando que o ponto e vírgula também é utilizado dentro da sintaxe das funções, separando os argumentos dentro dessas funções. É possível copiar fórmulas utilizando teclas de atalho como Ctrl+C, colar como Ctrl+V, usando também as teclas Shift combinadas para conseguir efeitos diferenciados no Excel. As operações com Excel são feitas através de funções. E o Excel possui várias funções que facilitam a execução de procedimentos complexos. Cálculos com números, datas, horários, texto, etc. Operações como soma, média, valor máximo, valor mínimo, contar células, etc. Todas as funções têm uma sintaxe, e essa sintaxe deve ser obedecida, ou seja, a forma como devem ser digitadas ou inseridas os elementos. A sintaxe ela vem com o sinal de igualdade, se inicia com o sinal de igualdade, seguida da função, e cada função terá o seu argumento. A quantidade de argumentos varia de acordo com a função. Por exemplo, se eu usar a função soma, vou utilizar a sintaxe seguinte: igual soma, parêntese, os argumentos que eu vou utilizar, quais são os números que eu pretendo somar, os células que eu vou utilizar, fechar parênteses e dar Enter. Os argumentos, então, indicam os dados que serão utilizados no cálculo da função. E ponto e vírgula normalmente separa cada argumento dentro dessa função. Também podemos utilizar filtros nas planilhas do Excel para visualizar e classificar dados. Essa ferramenta de filtro conta com vários recursos que nos permitem selecionar os dados. Para classificar e filtrar esses dados em ordem crescente ou decrescente, por exemplo, basta saber por qual dado deseja fazer tal classificação. É importante também frisar que, após a montagem da planilha, os dados inseridos, é importante verificar a ortografia e gramática. Portanto, assim que uma planilha é finalizada, é sempre bom fazer uma boa revisão. Para isso, podemos utilizar a guia de revisão do próprio Microsoft Excel. Por padrão, o Excel não verifica a ortografia automaticamente enquanto o conteúdo de célula é digitado. Por essa razão, é bom fazer uma revisão final antes de fechar a planilha. Nem sempre o Excel também será capaz de identificar um erro ortográfico. Então é possível aceitar ou não a mudança sugerida, assim como acontece em outros aplicativos. A palavra que o Excel entende como grafada erroneamente aparece sempre destacada na caixa de texto, não consta no dicionário.
e ele vai dar uma série de sugestões que podem ser acatadas ou não. Também é muito importante entender os gráficos do Excel. Os gráficos representam dados das planilhas por meio de imagens, ou seja, é uma forma de expressar visualmente os dados ou valores. Em vez de analisar colunas de números em uma planilha, é muito mais simples entender visualmente o que os dados significam. Portanto, gráficos bem feitos, gráficos que sejam visualmente inteligíveis, é o objetivo de quem constrói utilizando o Microsoft Excel. Temos diferentes tipos de gráficos no Excel, por exemplo, gráficos de colunas, que são úteis para comparação entre itens, gráficos de linhas, que podem exibir dados contínuos ou ao longo do tempo, definindo uma relação de escala comum entre eles, gráficos de pizza, que exibem aí o quanto cada valor representa sobre um valor total. Eles são muito utilizados quando você tem uma série de dados que eu preciso comparar. Gráficos de barra, que mostram comparações entre itens individuais. Gráficos de área, que enfatizam a magnitude da mudança ao decorrer do tempo e mostram tendências ao longo desse tempo. Gráficos de dispersão, que apresentam dois eixos de valores e mostram um conjunto de dados numéricos ao longo dos eixos. Eles combinam os valores em pontos únicos e exibem intervalos, né? Normalmente são usados para exibir comparação de valores numéricos, como dados científicos principalmente, estatísticos e de engenharia. Gráficos de ação, que são mais usados para ilustrar a flutuação de preço de mercado de ações. Gráficos de superfície, que encontram combinações entre conjuntos de dados para criar um mapa topográfico, introduzir cores e padrões dentro de áreas e intervalo de valores. O gráfico de rosca, que exibe a relação de partes como um todo, similar ao gráfico de pizza, onde ele pode, nesse caso, conter mais de uma série de dados. Gráficos de mapa, usados para comparar valores e mostrar categorias, né, em regiões geográficas distintas. O gráfico de radar, que compara valores agregados de várias séries de dados. É possível inserir uma ou mais séries de dados em um gráfico de radar. Então vamos lá, vamos aos nossos exercícios em sequência aqui no nosso vídeo, com as principais funções do Microsoft Excel. Vamos prosseguir. Nesse exercício do Microsoft Excel, vamos ver a função concatenar. Concatenar significa reunir conteúdo de células distintas em uma única célula, de forma a preservar o conteúdo de ambas as células. O conceito de concatenar no Excel é diferente, por exemplo, do conceito de mesclar e centralizar que nós temos aqui também no próprio Excel. Concatenar significa reunir em uma única célula dois ou mais valores distintos, enquanto que mesclar significa que nós reuniremos duas ou mais células em uma única célula, preservando o valor exclusivamente da célula mais à esquerda. Então existe uma diferença sobre isso. Como fazemos para concatenar células? Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela com primeiro nome, sobrenome, loja e estado. Eu quero simplificar essa tabela em duas colunas. Uma coluna chamada nome e a outra coluna chamada filial, por exemplo. Como eu vou fazer isso? Eu vou inserir uma coluna vazia entre sobrenome e loja. Para isso, basta clicar na coluna loja, com o botão direito do mouse, inserir. Essa coluna em branco eu vou chamar de nome. Também vou inserir uma coluna entre nome e loja com o nome filial. Então, clico mais uma vez em loja, com o botão direito do mouse, inserir. Vou chamar de filial. Para a coluna nome, eu vou utilizar o primeiro nome e o sobrenome. Para executar a função concatenar, basta que eu utilize a função disponível no Microsoft Excel ou utilize o e-comercial como caractere coringa.
Vou utilizar a função concatenar, igual concat. Pode ser concat na versão mais nova do Microsoft Excel. Eu utilizo a versão do Office 365 ou a função antiga concatenar. Todas as duas fazem o mesmo efeito. Concat, o primeiro texto, primeiro nome, ponto e vírgula. Entre nome e sobrenome eu preciso colocar um espaço. Aí eu uso aspas duplas, barra de espaço, aspas duplas, ponto e vírgula. Esse foi meu texto 2. E qual vai ser meu texto 3? O sobrenome, ou o conteúdo que está na célula do sobrenome. Fecho parênteses. Dou Enter. Está lá o nome completo. Ajusto com 2 cliques a largura da coluna. Posso replicar o conteúdo para as demais células, para as demais linhas. Faço um novo reajuste. Agora eu vou fazer a mesma operação para filial. Igual concat. Primeiro texto é a loja, ponto e vírgula, aspas duplas. Só que eu quero colocar um hífen, um traço entre loja e estado. Digito o traço, fecho aspas duplas, ponto e vírgula, e o segundo texto. Fecho parênteses, dou Enter e está feito. Replico para as demais células. Eu posso clicar e arrastar, como eu fiz aqui nesse momento, ou posso dar 2 cliques e ele também irá preencher automaticamente, desde que o seu Excel esteja preparado para isso. Uma vez feita a concatenação, as colunas concatenadas, eu não posso simplesmente deletar as colunas que eu utilizei originalmente. Por exemplo, selecionar primeiro nome e sobrenome e deletar, excluir. Eu perco a referência. Então eu não posso simplesmente sumir, deletar essas colunas. Eu vou ter que, por exemplo, ocultar, para evitar que alguém as apague inadvertidamente. E faço a mesma coisa com as demais colunas, loja e estado. Seleciono e oculto. E está feito. A nossa coluna original, perdão, a nossa tabela original com 4 colunas, passa a ser uma tabela com 2 colunas mais simplificadas. Ok? Agora vamos para o nosso segundo exercício. Nesse exercício nós vamos trabalhar com a função média. Nós temos aqui as notas de uma escola, podemos fazer ajustes aqui. É a escola do Paul, bem sugestivo o nome, né? Onde temos a matrícula de 12 alunos, o nome dos alunos, a primeira nota, a segunda nota, a nota 3, a nota 4, assim sucessivamente. Podemos fazer os ajustes que acharmos necessário. Quanto mais simples a tabela, quanto mais limpa a tabela, melhor. E como vai ser o cálculo da nossa função média? Bom, nós estamos falando da média aritmética, ou seja, nós vamos somar parcelas e dividir pela quantidade de parcelas existentes. Se fôssemos fazer uma calculadora, somaríamos a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, dividiríamos por 4. Essa é a operação matemática correta. Aqui no Excel, o principal objetivo do Excel é ganhar velocidade, então nós temos uma função que nos dá essa velocidade. E que função é essa? É a função média. Que começamos sempre com o sinal de igual, média. Agora veja bem, média é uma palavra que em português tem acento. Se você digitar uma palavra com acento sem esse acento, ele poderá retornar uma outra função que não é aquela que você deseja. Então, muito cuidado. Nesse caso, eu digitei média sem acento, ele me retornou a função média, que é cálculo de mediana, que é o número central, né, de um conjunto de números. Não é isso que eu quero média. Então, média com acento, selecionei
e seleciono agora com o cursor do mouse, botão esquerdo do mouse, os valores. Fecho parênteses e dou Enter. E ele preenche automaticamente os valores da média. Ok? Bem simples, né? Mas um pequeno detalhe. Por exemplo, eu quero trabalhar com apenas um número, depois um número válido a partir da vírgula, do lado direito da vírgula. Eu não trabalho com 7,25, eu trabalho com 7,2 ou 7,3. Como que eu posso fazer esse arredondamento? Eu posso selecionar as células que eu desejo e lá na coluna, na parte superior, onde eu tenho as minhas abas, na parte superior, na coluna onde eu tenho número, e reduzir o número de casas decimais, simplesmente. Essa é uma operação bem rápida e bem simples que pode nos ajudar justamente a fazer o arredondamento dessa média. Ou eu posso também aumentar o número de casas decimais sem problema nenhum. E também posso utilizar uma função de arredondamento para fazer essa operação automaticamente. Agora vamos para o nosso próximo exercício. Bom, nesse exercício nós temos uma planilha muito comum, que é de contas a pagar. Os valores são fictícios. Nós temos aqui salário de janeiro a junho e as contas a serem pagas: água, luz, escola, IPTU, IPVA, shopping, combustível, academia, etc. Qual é o nosso trabalho? Complementar essa tabela. Então vamos lá. Primeiro, o balanço semestral, eu vou totalizar os salários recebidos de janeiro a junho. Então, na célula correspondente, eu seleciono a célula igual, soma. Eu quero somar todos os valores. E somo de janeiro até junho. Fecho parênteses, dou Enter e tenho o total, R$ 4.104. Farei a mesma operação para as contas a pagar: água, luz, escola, etc. Primeiro, na célula correspondente à linha água, igual a soma, e vou somar todos os valores. Fechar parênteses e dou Enter. Agora eu quero que ele replique esse cálculo às demais células. Basta selecionar, clicar e arrastar. Está feito. Todos os cálculos aqui estão feitos. Agora, na linha total de contas, eu quero totalizar todas as contas por mês. Janeiro, fevereiro, março e assim sucessivamente. Também farei o mesmo processo, igual a soma das contas de água, luz, escola, IPTU, IPVA, shopping, combustível, academia. Fecho parênteses, dou Enter. Feito o cálculo, eu posso replicar esse cálculo para as demais colunas. Pronto. Eu tenho os totais calculados nessa tabela. E qual será o meu saldo? Bom, o meu saldo será o meu salário menos o total de contas. Então, como que eu farei isso? Selecionando a célula correspondente ao mês de janeiro, igual a soma, porque a função soma, ela soma, subtrai, divide, multiplica e faz outras operações. Soma o salário de janeiro menos o total de contas. Fecho parênteses, dou Enter, deu um valor negativo, lógico. O meu total de contas é maior do que o meu salário. E replico esse cálculo também para as demais células. Percebam que eu tenho vários meses aqui que tem valores negativos. E eu gostaria de dar ênfase a esses valores negativos. Como que eu posso fazer isso de uma maneira simples? Basta selecionar as células que eu desejo fazer essa ênfase, dar essa ênfase, ir também lá na minha coluna, lá na parte superior de número, vou na setinha lateral, formato do número, vejo que ele está em formato contábil.
Contábil não me dá um recurso que eu preciso. Eu vou passar ele para moeda. E em moeda eu tenho a opção de colocar todo número negativo, por exemplo, em vermelho. Basta eu selecionar essa opção e dar OK. Agora, todos os valores que estiverem negativos ficarão em destaque em vermelho. Esse é um processo bem simples, bem rápido e facilita bastante a visualização. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre funções do Excel. Nós teremos outros vídeos aí. Espero que vocês gostem. Então, até a próxima!